Olá! Acontece em Campinas a ação global chamada 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Ela é realizada em cerca de 160 países com o objetivo de promover discussões e denunciar as agressões contra as mulheres. Na maioria deles, ela começa no dia 25 de novembro, dia escolhido para homenagear o violento assassinato das irmãs Mirabal, Pátria, Minerva e Maria Teresa, que foi nesta data, em 1960, assassinadas pelo ditador Rafael Trujillo na República Dominicana. No Brasil, esses 16 dias começam a partir de 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. E para falar sobre esse tema, hoje nós trazemos aqui no Questão de Ordem a presidente do Conselho dos Direitos da Mulher de Campinas, Cléo Dias, e a presidente da Comissão dos Direitos da Mulher da Câmara Municipal e única vereadora do sexo feminino aqui, a vereadora Neuza do São João do PSD, que hoje vai falar sobre esse tema aqui com a gente. Sejam bem-vindas. Obrigada, boa tarde. Cléo, primeiramente eu gostaria que você falasse para mim um pouquinho mais sobre esses 16 dias de ativismo. O que representa isso? Por que e como Campinas participa dessa ação? A campanha ela tem uma grande importância porque é um momento, um período que a gente para falar sobre a questão da violência contra as mulheres, né? Então, nós nos reunimos, a Conselho, Coordenadoria da Mulher, os serviços e as entidades do movimento de mulheres para tratar sobre essa questão tão violenta e que acontece no nosso país, não só em Campinas, mas no país e em outros países também. Então, é importante para a gente, é importante para as mulheres e também para os homens, né, que têm grande participação na luta também com as mulheres. Certo, e agora nós vamos falar com a vereadora Neuza, que desde o ano passado, quando ela assumiu a presidência da comissão, ela tem trazido aqui para a Câmara Municipal vários debates, inclusive especialistas no assunto, que falam sobre os temas do ponto de vista psicológico, de direitos e outros. Vereadora, nesse caminho que a senhora fez desde o ano passado até agora, o que mais te preocupa quando se fala em violência contra a mulher? Seja bem-vinda. Boa tarde, Mirna. Boa tarde a todos. Cléo. Me preocupa demais de saber que a violência está principalmente dentro de casa. Então, o combate hoje dessa violência, as mulheres estão tendo um pouco mais de força para estar denunciando. Só que para nós falta muito ainda para atingir o objetivo. Então, a gente tem que incentivar essas mulheres. Por quê? Se começa dentro de casa essa violência, a maioria, a gente tem que incentivar quanto mais essas mulheres, por isso que a gente está fazendo vários tipos de palestras, né? Para saber qual o fundamento de incentivo para recolher isso, resgatar isso, porque não é impossível que dentro de casa que esteja a maior parte desta violência. Cléo, você concorda com essa afirmação da violência contra a mulher? É a violência doméstica? Também a violência doméstica ela é grande, sim. A gente acredita que é uma questão cultural, passada de geração para geração. Uma criança que sofreu violência, provavelmente ela vai ser violenta. Então, e o que colabora com isso, né? Falta de políticas públicas, né? Uma pessoa que nasce num ambiente que não tem uma estrutura familiar, uma estrutura de políticas públicas adequadas, ela acaba se tornando, né, e sendo vítima também dessa questão. Então, aí a mulher, né, uma condição feminina, que tem uma força física menor, ela acaba sendo prejudicada por uma força física masculina e que ali ele acha que é proprietário, que é o dono daquela mulher e acaba gerando, né, querendo desenvolver toda a sua, né, atenção num momento que ele está com vários problemas e traz isso para dentro de casa, e que não é interessante. Sim, você falou um pouquinho sobre a questão das denúncias e hoje, quando a gente analisa e até muitas vezes as pessoas falam assim, olha, sempre passa na televisão
um caso de violência contra a mulher, essa mulher, inclusive, muitas vezes que a gente observa algumas matérias que chegam, infelizmente, a crimes como assassinato, você observa que a mulher tinha vários boletins de ocorrência e que, infelizmente, nenhuma providência oficial do Estado tinha sido tomada. O que está acontecendo nesse meio em que a mulher chega, primeiramente, faz a primeira denúncia e aquela violência vai se estendendo e chega muitas vezes ao ponto de um crime como esse? Acontece que a mulher tem um sentimento pela aquele parceiro, ela muitas vezes não acredita que aquilo está acontecendo dentro da sua casa, já que ela o escolheu e ele a escolheu como parceiro. Então, por conta de ciúmes, de outras, um desemprego que acontece dentro de casa, uma questão financeira, acaba gerando essa violência. As mulheres denunciam mais, eu acho que a Lei Maria da Penha veio ajudar bastante em relação a isso, mas tem outras situações, como o medo de ser novamente violentada, o medo de ser realmente assassinada, e por conta dos seus filhos que estão em casa, muitas vezes pequenos, não tem um outro espaço, um outro lugar que possa abrigar essa mulher, e aí ela acaba se sujeitando a essa situação de violência. Sim, mas a decisão, em que momento a decisão é da mulher e em que momento a decisão é do Estado? A mulher, ela tem, se essa mulher, por mais que sofra violência, ela ainda não percebeu, o Estado tem que entrar com uma ação preventiva. Tanto que quando ela vai hoje fazer o boletim de ocorrência, ela não pode mais tirar, retirar esse boletim. Esse processo vai continuar. Por quê? Porque a gente já percebeu que o Estado percebeu que ela não tem mais condições de ficar numa situação de um ciclo de violência. Então, o Estado, percebendo isso, já tomou algumas atitudes para que essa mulher seja protegida de um assassinato. Falando nisso, vereadora, a gente observa que a senhora também já trouxe aqui a delegada da mulher e, recentemente, a Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal esteve na delegacia seccional, existe todo um movimento de vereadores aqui na Câmara em relação à situação da delegacia da mulher aqui de Campinas. Hoje, como a senhora analisa essa situação? A delegacia funciona só de segunda a sexta, a localização, o horário. Como a senhora vê isso e o que, como vereadora, a senhora pode tentar ajudar para que mude essa situação em Campinas, já que parece-nos que o atendimento é insuficiente? É crítico. Na verdade, a situação do atendimento hoje não suporta. Isso daí era para 30 anos atrás, vamos supor. O que suporta a delegacia hoje da mulher? Então, eu já fiz vários documentos pedindo, a gente tem que ter um lugar, tem que ter suporte para as mulheres, para chegar a ser acomodadas, conseguir fazer, relatar, porque muitas vezes o agressor chega até junto com ela e ela não tem como. Isso é um caso que acho que a Cleo também sabe, que chega a ter conflito dela dentro da delegacia. Dela aí a pessoa que ameaçou, que tentou, porque hoje não é só espancar. Ou verbalmente também, ele tá demais. Então a gente... Que é a violência psicológica. Exatamente. Às vezes as mulheres vão arrastando filhos para a delegacia, chega lá, não tem acomodação para elas. Não vou falar que as pessoas que estão lá que são incompetentes, não tem suporte. Tem que ter um suporte muito melhor. Hoje, 52% são mulheres. Sim. Quantas delegacias de mulher e qual o tamanho dessa delegacia? Então, infelizmente, isso daí a gente tem que bater em cima para melhorar. O nosso governo tem que ter outra visão sobre isso daí e melhorar essas condições da delegacia da mulher, com toda certeza. E o Conselho da Mulher, como fica com essa promessa do governador de que com a segunda seccional nós teríamos também uma outra delegacia da mulher? Que tipo de cobrança, enquanto Conselho, vocês fazem
ao governo do estado nessa situação, Cleo? Também já encaminhamos documento para o governo do estado, pedindo informações e providências em relação à delegacia da mulher, né, porque chega várias reclamações em relação ao atendimento, principalmente, o despreparo das funcionárias que ali estão, talvez por uma carga muito grande de trabalho que acontece, né? Então é um outro tipo de violência que as mulheres, né, que os servidores e as servidoras passam naquele local. A seccional, ela fica fora, né, do eixo central. Se for ter um atendimento 24 horas, mas ali fica difícil, nem todo mundo conhece, também hoje não é onde todo a Delegacia divulgado. da Mulher? Hoje é na Governador Pedro de Toledo, ali no Bonfim. Sim. Então, o que é necessário mesmo é um trabalho qualificado, um trabalho conjunto, um trabalho em parceria, ter mesmo um contato com a Câmara, um contato com o Executivo, com os serviços que tem em Campinas, participação realmente na Rede Mulher e nos fóruns que tratam sobre o assunto, para nós chegarmos em um atendimento mais qualificado e que essa mulher possa ser atendida amplamente naquilo que ela achar que deve ser atendida, né? Tá, para a gente entender hoje, Cleo, por exemplo, uma pessoa que vai até a delegacia, ela faz o seu boletim de ocorrência com uma escrivã, ou escrivão, acho que geralmente lá na Delegacia da Mulher é uma escrivã, e ali ela já leva algum encaminhamento para algum órgão público, ela já é orientada por alguma psicóloga, dependendo da situação em que ela chega a essa delegacia ou não? Se ela procurou primeiro a delegacia, antes de passar num posto de saúde ou no centro de referência, ela vai receber uma orientação, né, que vá até esses locais e procurar um psicólogo, né, ou a defensoria, ou com um tipo de instituição que possa lhe atender, né. Mas se ela passou na delegacia, o que ela tem que fazer depois esperar à vontade para reapresentar. Não é. É aquele boletim que faz quando ela sofre violência. Fazer exame, fazer o corpo de delito, Sim. E aí procurar procurar um delegado, uma procuradoria, se ela não tem condições de ser atendida, de pagar um advogado para poder encaminhar o seu processo e ser acompanhada. Então, mas tem o centro de referência que tem psicólogo, atendimento jurídico, a própria defensoria, a FAC, a Unisal, que são as universidades que nós trabalhamos agora nessa campanha e que também faz um atendimento para essas mulheres. Sim, de acordo com o noticiário aqui de Campinas, algumas mulheres, elas se sentem, na verdade, desencorajadas a prestar queixa quando chegam na DDM. Vocês recebem algum tipo de queixa nesse sentido também ou não? Recebemos. Então, assim, é um processo difícil. Se a gente for verificar as políticas públicas em geral, né, todas são, de alguma forma, deficitárias. Então, a gente tem que ter realmente coragem, vontade de fazer essa denúncia e procurar os seus direitos, seja em que área que for, né? E na violência doméstica, urbana, não é diferente. Temos que procurar os nossos direitos. Se for desencorajada, tem que procurar, insistir até que ela seja atendida. Procurar uma instituição, o CEAMO faz muito bem esse trabalho, o SOS Mulher também faz muito bem esse trabalho de acompanhamento psicológico e jurídico para que ela se fortaleça, que essa autoestima dela seja levantada e que dê condições para ela continuar com esse processo e ela fazer a sua escolha do que ela quer fazer. Se é continuar com esse parceiro ou se talvez se divorciar, se separar e seguir a sua vida sem violência. Sim, agora quando a gente fala em números, Campinas são cerca de 750 registros mensais, mais que a primeira DDM no Brasil, que é na capital.
e em 2013 fechou um ano com 9.800 denúncias, ou seja, quase 10 mil. Isso sem contar que, numa ocasião, acho que foi na reunião que a senhora fez na comissão, né, vereadora, a delegada falou que esses números poderiam ser subnotificados porque, como não funciona de fim de semana, muitas vezes chega na segunda, a mulher até desiste de fazer a denúncia, é isso mesmo? Foi isso mesmo. Ela supriu isso daí, né, que muitas mulheres não vão, porque aconteceu no sábado, no domingo, na segunda muitas têm que até trabalhar, aí elas perdem a coragem. O que ela falou realmente, as mulheres têm que ser encorajadas para que isso não aconteça. Certo. Elas vão e vão até o final. Tá ótimo. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse encorajamento e até sobre como o poder público tem a responsabilidade de manter essa decisão da mulher daqui a pouquinho, porque nós vamos a um breve intervalo e voltaremos já já com Questão de Ordem. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com Questão de Ordem, que hoje discute os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres e as políticas públicas que existem em Campinas. Cléo, você que é do Conselho, hoje você citou aí o SOS Ação Mulher, citou o CEAMO. Hoje, em termos de proteção à mulher, a gente tem políticas públicas suficientes ou o que ainda falta em Campinas? Suficientes nós não temos, né? E a questão da defesa e da segurança da mulher, ela perpassa não só por órgãos específicos, né? Por exemplo, se a mulher ela tem uma segurança de habitação, isso é também uma questão de política que possa proteger essa mulher. Se na rua, por exemplo, tem uma rua que não é iluminada, e essa mulher trabalha à noite e vem, se tiver um serviço de qualidade, ela se sente mais protegida. A questão da educação também é políticas que a gente pode contar para esse fortalecimento e essa independência da mulher, como em qualquer outro. Então é meio intersetorial, é isso? A política pública para a mulher é transversal, passa por todas as outras políticas, como a autonomia econômica, como a questão cultural. Então, são políticas, você tem que ofertar à mulher e à sociedade como um todo, políticas de qualidade que essa mulher possa se sentir garantida nos seus direitos. Agora, existia antes não sei se é uma verdade ou se é um mito, vocês que vão me falar, de que a mulher que sofria violência doméstica era a mulher pobre, porque dependia financeiramente muitas vezes do seu marido. E parece-nos, quando os números vêm à tona, que nem sempre é a mulher pobre, que a violência doméstica está em todas as classes sociais. O que é verdade e o que é mentira? Vereadora. Isso daí é mito. Verdade que estão em todas as classes sociais. Não é só na classe pobre, como se diz. Está em todas as classes sociais. Se você for puxar na realidade, às vezes as classes mais elevadas não têm coragem de expor, mas elas estão sim. Cléo. Concordo que está a violência em todas as classes, não tem uma classe
é definida para você poder sofrer violência. Também a questão de ter mais instrução também não é uma questão, ela fortalece, mas ela não acaba totalmente com essa questão da violência. É por isso que a gente diz que é uma questão cultural. Muitas das vezes a mulher é religiosa, né, participa de alguma instituição religiosa e, por conta disso, ela se sente que não pode desfazer um relacionamento, né, porque ela tem que casar e ir até o final daquele relacionamento com aquela pessoa que ela... mas se há uma violência, e essa violência também passa para os seus filhos, e aí vai passar talvez para uma outra geração, a gente precisa pensar nisso. Como que a gente vai resolver esse problema? Então, é uma questão que eu acho que também tem que ser discutida dentro das igrejas, em todos os espaços, né? E uma questão da sociedade. Até não muito tempo atrás, a mulher não poderia votar, seja de que classe fosse, a mulher não poderia se divorciar, a mulher ela não poderia ter bens em seu nome, se tivesse, mas teria que ser o pai ou o irmão ou o marido que teria que cuidar dos seus bens. Então a gente vem evoluindo nessa questão, mas ainda não é o suficiente, haja visto os números de violência que a gente tem ainda no século XXI. Sim, a gente falou até agora sobre violência contra a mulher em casa, mas no seio doméstico. E no geral lá no concelho, Campinas agora está num ponto, digamos que, não vou dizer aceitável, que é inaceitável, mas em números baixos em relação, por exemplo, a estupros por desconhecidos, a outros tipos de crime que envolvam a violência contra a mulher ou não, todos estão latentes. Sim, mas estão latentes, eu acredito nisso, mas esse tipo de violência ela não vem muito à tona. Porque se uma mulher, uma jovem, né, uma moça, ela sofre um estupro, por exemplo, na universidade, como é o caso que a gente viu agora na USP em São Paulo. Ela pode até falar para sua mãe, para o seu pai, mas muitas vezes aquela família não quer expor essa menina e vai tratá-la procurando talvez um psicólogo, né, de uma outra forma que não chegue a uma estatística para a gente saber de fato qual é esse número. A violência urbana ela é grande, né? Então ela acontece muitas vezes por conta da vestimenta da moça, que a gente não coloca isso em questão, a mulher, ela tem o direito de vestir da maneira que ela achar que é conveniente a ela. Mas vocês já chegaram a ouvir isso? Olha, a mulher coloca uma roupa, então ela está pedindo para ser estuprada? Já, muitas vezes, de mulheres e de homens também. É inaceitável esse tipo de diálogo, de questionamento. Então, não é isso que vai fazer com que a pessoa seja estuprada na rua. Ou porque, aquilo que nós estávamos comentando, uma região que ela é escura, quer dizer, ela deixa a vítima mais vulnerável a esse agressor, que às vezes já está ali procurando e verificando e olhando, porque a gente tem pessoas com problemas de saúde, talvez mental, que acontece esse tipo de coisa. Não estou dizendo que justifique, que claro. São pessoas geral que tem problema, claro. Uma deficiência de uma outra forma que faça isso, mas é um doente, é uma pessoa que tem um caráter duvidoso, é nesse sentido que eu estou falando dessas pessoas. Sim, mas na cidade faz tempo que a gente não ouve casos de, por exemplo, olha, tem a pessoa com carro vermelho assim, que está pegando várias mulheres. Isso pelo menos parece que não tem acontecido mais aqui em Campinas, né? Não, pelo menos não chega para a gente dentro do conselho, pode ser que chegue no CAISM, Sim.
à delegacia ou no centro de referência. Dessa forma, para nós, especificamente no Conselho, não tem chegado. E para a senhora, vereadora, a senhora sempre posta, inclusive nas redes sociais, que está verificando o atendimento na saúde, no pronto atendimento lá do Campo Grande. Exato. E todo dia que a senhora coloca, que a senhora foi no pronto atendimento, foi no posto de saúde e tal, como a Cleo disse que os casos de violência contra a mulher passam por outros casos também, no caso da saúde, a senhora chega a observar alguma coisa nesses postos? Não. Infelizmente, eu acho que é muito difícil chegar. E quando chega, ele chega muito, vou falar assim, que escondido. Sim. A pessoa vai revelar, às vezes, em confidência, depois, bem à frente, com psicólogo, com coisa assim. Mas chega na com um entrada, atendimento comum. Exatamente, exatamente. Sim, isso é preocupante. É preocupante, porque eu acho que se ela já fosse divulgada de início, mesmo a referência já tomaria outras atitudes. Sim. Agora, por exemplo, qual é o protocolo, Cleo? Por exemplo, chega um caso como a vereadora colocou, entra no posto de saúde como sendo um atendimento comum, e aí no atendimento profissional, o médico, a enfermeira acaba descobrindo que é um caso de violência contra a mulher. O posto tem que notificar? Como funciona? Isso, tem que notificar, né? Tem o boletim do SIS-9, o sistema de notificação, que ele é online. Então, SIS-9, olha, esse aqui foi lançado agora no dia 18 de novembro, ali no Salão Vermelho, e que tem todos os dados. E os protocolos do município, é isso? Isso. Aquele que foi notificado, que passou pelo CAISM, que passou pelos postos de saúde e que se verificou ali que houve uma violência, eles entram e notificam, e isso é interessante, importante, porque o município, ele verifica essa estatística e aí em cima dessas estatísticas pensa em políticas públicas, né, de proteção às mulheres. Agora, quando essa denúncia chega direto ao conselho, o que vocês fazem? Nós também encaminhamos ao centro de referência e apoio à mulher. Se for um caso de ainda não ter feito boletim de ocorrência, encaminhamos para a delegacia e estamos discutindo se o centro, porque nós não somos um serviço, nós não fazemos atendimento, se o Conselho Municipal ele também pode entrar com notificação. Então, é uma coisa que está sendo discutida dentro do Conselho, ou se realmente a gente precisa passar para a delegacia, passar para o centro de referência, passar para o SOS Mulher, para fazer, e aí esses órgãos fazerem a notificação. A gente sabe que existe aí uma política nacional, que inclusive foi promessa de governo da atual presidente que foi reeleita, falando da Casa da Mulher. Inclusive, parece-nos que inicialmente seria em cada capital brasileira a construção dessa Casa da Mulher. Gostaria de saber como você analisa essa política nacional e em termos de interior, numa cidade, por exemplo, como Campinas, com 1.200.000 habitantes, que tipo de política precisaria vir para a nossa cidade? A Casa da Mulher é importante, né? Ela reúne ali vários serviços, como assessoria jurídica, psicológica, de acolhimento a essa mulher, delegacia. Então, é tudo num espaço só? Tudo num espaço só para atender essa mulher, para ela não ficar. Por exemplo, em Campinas a gente tem o CAISM numa ponta, a delegacia na outra, o SEAMO em outro espaço. Então é importante que essa mulher não perca muito tempo e talvez de chegar de um serviço para o outro, ela já pensou e não vou fazer essa notificação, não vou querer mais fazer isso, aí já vou gastar muita passagem para ir nesses lugares. Exatamente. Tem um custo também financeiro em relação a isso. Então, a Casa da Mulher é importante para isso. Aqui em Campinas, nós temos um projeto para o Instituto da Mulher, que é da Coordenadoria da Saúde da Mulher, que está em desenvolvimento, que é muito parecido com a Casa da Mulher.
que seria para ser instalado ali próximo ao Mário Gatti, que também teria esse atendimento jurídico, talvez o conselho, o SEAMO, um atendimento da defensoria e principalmente da saúde dessa mulher, e talvez até fazer cirurgias de um dia. E, então, é um projeto interessante e que o Conselho está sempre questionando e perguntando como que vai ser, se vai sair logo, se não vai, por conta do atendimento que a gente acredita que vai ser mais de qualidade para essa mulher. Mas o Instituto da Mulher, a verba é municipal, estadual ou federal? É uma verba federal, ela veio já para Campinas uns anos atrás, do outro governo. Ela veio até junto com a verba do hospital ou Centro de Saúde Metropolitano, e que estamos aguardando, já solicitamos a coordenadora da Saúde da Mulher para que nos diga como é que está esse projeto, se ele realmente vai ser instalado, ou, se não, se a gente procura outros meios de trazer uma unidade como esta para Campinas. Lembrando que nós convidamos representantes da Coordenadoria da Mulher, mas por conta das atividades dos 16 dias de ativismo, nós não podemos contar com a participação de ninguém. E, Cléo, você falou que, inclusive, essa verba veio junto com o do Hospital Metropolitano, mas na ocasião do hospital a gente teve que refazer, a Prefeitura está refazendo todo o processo, inclusive se falou até em perda de verba. Não se perdeu essa verba ainda do Instituto da Mulher ou tem que pedir novamente? Olha, até a última vez que eu conversei com a coordenadora, essa verba ainda estava à disposição de Campinas. O problema estava na questão da área, do terreno, que é a questão de documentação. Sim, sim. Mas eu espero que a gente não tenha perdido essa importante unidade aqui para o município. Tá ótimo, então. Nós vamos para mais um breve intervalo e voltaremos já já com questão de ordem. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta no último bloco do Questão de Ordem, que hoje discute políticas públicas para as mulheres aqui em Campinas, dentro dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. E, vereadora, nessas atividades, qual a senhora acha que é a responsabilidade do Poder Legislativo? A gente sabe que a senhora é a única vereadora, a única mulher aqui, representante do sexo feminino, mas a gente observa que muitas vezes os parlamentares, os homens também te ajudam muito na comissão. Mas qual a responsabilidade, então, dos legisladores em ver se realmente, por exemplo, no caso do Instituto da Mulher, como a Cléo disse no bloco passado, vai sair do papel, não vai sair, que tipo de serviço está funcionando, que tipo de serviço não funciona aqui na cidade? Olha, aqui eu sou a única mulher, mas tenho o apoio dos demais vereadores, sim, eles são empenhados nisto. A gente está em cima de cobranças, perguntas, como ela diz, perguntas em cima de perguntas, porque é muito importante saber essa verba, se ela vai ser realmente, porque é importante demais esse local. A mulher vai ter um atendimento médico, de emergência, tudo no mesmo local. Então, essa verba jamais pode ser perdida. Então, vamos batalhar em cima dela, sim.
como os demais estão nos ajudando a batalhar em cima dessa verba, sim. Sim. Agora, dentro dos 16 dias, a gente tem aqui uma série de atividades que o Conselho realiza junto com outros órgãos, né? Ele termina no dia 10 de dezembro, é isso, Cléo? Isso. Então, nós iniciamos no grande teatro, ali na Praça Rui Barbosa, na 13 de maio, onde recebemos ali a Unisal, a FAC fazendo atendimento jurídico, o Centro de Referência, o Conselho fazendo conversas com os transeuntes ali, com as mulheres e também com os homens. Tivemos corte de cabelo, então participação do GRAVE, do SOS Mulher, então a coordenadoria da mulher também presente. Distribuímos quase 6.000 material informativo em relação à questão da violência, os locais onde ela deve procurar ajuda. Então, foi muito positiva aquela ação. E tem toda uma programação de distribuição de materiais nos terminais de ônibus, né, em shopping, na Unicamp, desse material. E no dia 4, nós estaremos no SENAC, na Rua Sacramento, com a vereadora Neuza, com a Elza, que é a coordenadora do CEAM, a Coordenadoria da Mulher, Conselho, e também convidamos o representante do Comesp de São Paulo para falar sobre o Juizado Especial de Violência Doméstica, que a gente acredita que é importante numa cidade com 1.200.000 habitantes. Campinas, né? Não tem esse juizado especial. Campinas não tem o juizado especial, mas já essa própria casa, né, nos chamou para conversar em relação a isso, o vereador Carlão, e algumas entidades do movimento de mulheres para falar sobre isso. Então, acho que é importante a casa, né, participar desse movimento de trazer um juizado para a nossa cidade e para atender essas mulheres. Para quem está nos assistindo entender um pouquinho melhor, no caso desse juizado especial, hoje como que funciona na Justiça e como funcionaria caso ele fosse implantado aqui em Campinas? Como temos uma demanda muito grande, né, os números mostram isso, as mulheres, o processo vai para outra vara, o criminal, né, o civil, mas a gente entende que está, por conta essa estatística que tem em Campinas, que possa ter um juizado para atender especificamente a questão da violência doméstica, que ela é grande, e a gente precisa saber o que fazer, como prevenir, como fazer a diminuição dessa questão numa cidade como a nossa, que é de uma certa forma estruturada, tem suas qualidades. A gente não quer ser visto no Brasil e fora como uma cidade violenta e especificamente na questão da mulher. Então, estamos aqui para lutar em relação a isso. E no caso de uma proteção, quando a gente fala que chegou num último nível, Cléo, Campinas está preparada, por exemplo, para abrigar mulheres? Muitas delas, muitas vezes, não saem de casa porque não tem lugar para onde ir, não tem família aqui em Campinas, tem os filhos. A gente tem esse serviço, ele funciona bem? Nós temos a Casa Abrigo, uma Casa Abrigo do município. Estamos sempre em conversa com a coordenação dessa casa e, no momento, quem é procurado é feito atendimento a essa mulher. Por enquanto, da forma que está, parece-me que as mulheres estão sendo atendidas, ela e os seus filhos. Tem um prazo, um período para que essa mulher fique na casa, e aí que possa ser renovado ou não, vai depender da avaliação que é feita com aquela mulher, ou se tem, se tiver uma lista de espera, que até agora não sei se existe, acredito que não, porque senão a coordenadora falaria conosco em relação a isso. Então, a gente está em acompanhamento, tem toda uma discussão na rede da Mulher de Campinas que junta os órgãos para que não deixe essa mulher sem um atendimento
em relação quando ela precisar de um local para ficar. Agora eu quero a opinião das duas. A gente vê também nos noticiários o exemplo do Espírito Santo, que tem aquele bip, que a mulher que já tem... É uma das medidas protetivas, né? Que é aquele bip quando o homem chega a tantos metros perto daquela mulher, mesmo sem ela saber, um bip é acionado lá na polícia, e aí ele já é, olha... O pessoal já fica meio em alerta, às vezes até chega nele antes dele chegar perto da mulher. Como vocês analisam um tipo de medida como essa, vereadora? Eu acho que seria muito importante aqui para nós, sim, desde que o caso seja grave, né? Porque também não pode ser qualquer coisa chegar a esse ponto. Mas parece-nos que é o juiz que determina isso, quando Exatamente. chega num caso extremo, né? Exatamente. Então, eu acho muito importante que isso fosse ampliado, sim, para Campinas. Eu não sei o pensamento da Cleo, mas é super importante. Cleo. Eu acho que as medidas protetivas são importantes, né? Se essa é o que nós poderíamos fazer para proteger essa mulher, ela é importante, mas talvez já tenhamos um recurso, estava falando com a própria desembargadora Angélica do Comércio em relação a essa questão, e ela disse que hoje já tem um outro modelo de dispositivo de proteção à mulher, que talvez hoje os celulares já estão tão avançados que isso pode ser feito e barateado em relação a esse dispositivo. Então, assim, é importante. Porque no caso, quando é feito esse dispositivo, quem paga? É o Estado que paga esse dispositivo? É a mulher? Como funciona? Não, é o Estado. É o Estado. A proteção, Tá. é o Estado que tem que arcar com essa despesa, né? Sim. E no caso do celular, baratearia o projeto do Estado, então. Como se fosse um aplicativo, é isso? E mais mulheres poderiam ser protegidas, porque esse dispositivo ele tem um custo que é alto e que limitaria o número de mulheres a utilizar nessa proteção, né? Então, se a gente barateia, se tem um outro dispositivo, uma outra forma e que mais mulheres possam ser protegidas, eu acho que é relevante a gente pensar nisso, né? Mas se é esse que tenha, que venha então para o município de Campinas. Agora parece-nos que no dia 6 de dezembro, no sábado, acontece a campanha mundial do Laço Branco, com o objetivo de sensibilizar e envolver os homens também. Por que envolver os homens nessa campanha? E por que vocês utilizam esse nome de Campanha Mundial do Laço Branco? É uma campanha mundial, eu acho que os homens são importantes, desde uma criança, que se ela for educada em relação ao respeito à sua companheira, a sua irmãzinha, a sua colega da escola, a sua colega de trabalho, passando por todo esse período, quer dizer, ele vai crescer um homem responsável, respeitando essa mulher, o seu pai, a sua mãe. Então, é isso que falta. E é importante que esse homem, como pai, como irmão, como amigo, saiba respeitar essa mulher. Como marido, saiba respeitar essa mulher. E é importante que ele esteja junto nessa causa para o combate àqueles homens que ainda insistem em resolver os seus problemas com a violência. Inclusive, você comentou no intervalo que numa dessas ações que vocês fizeram, parece-nos que do último fim de semana no Taquaral, os homens também foram muito receptivos. Muito receptivos, né? Foi muito interessante. Eles chegavam, queriam saber o que estava acontecendo, levaram o material, pegavam o material para levar para casa. Então, eu acredito que aos poucos nós estamos chegando mais próximo da sociedade, homens e mulheres, para sensibilizá-los a essa questão da violência, que ainda é muito grande, não só em Campinas, como no país. Sim, e você que queira mais informações sobre as ações do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher aqui de Campinas, pode entrar no blog do Conselho, que é o www.ccmd.com.br.
www.conselhodamulher.blogspot.com.br ou ainda ligar no telefone 3254-6324, ramal 4. Então, repetindo o telefone, 3254-6324. Daqui a pouco eu vou pedir para a produção colocar aí o GC com o e-mail e com o telefone para você que queira ter mais informações sobre o Conselho da Mulher e esse trabalho nesses 16 dias. No fechamento do trabalho, que é no dia 10 também, vocês vão ter aí um encontro do Conselho e um encerramento. Na verdade, esse encontro vai servir para quê? Para vocês fazerem um balanço do que foi esses 16 dias, é isso? Exatamente, é um balanço. Nós fechamos no dia 4, né, com a recepção aos nossos convidados, para fazer essa discussão mais amplamente em nível estadual, sobre a política pública de combate à violência aqui em Campinas, mas que no dia 10 também queremos os nossos parceiros para avaliar como que foi, o que precisa ser melhorado nessa campanha, quem são os novos parceiros que a gente pode chamar, né, para estar presente na próxima campanha, ou mesmo no dia 8 de março, porque a gente não para, a gente trabalha o ano inteiro com essa questão. Então, o que mais durante todo o ano a gente pode fazer seminários, palestras, mais informações, indo às escolas para fazer essa discussão. Sim, Cléo, a gente está gravando aqui o programa no dia 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E recentemente tivemos aí a pesquisa que o número tem aumentado muito entre os jovens, infelizmente, principalmente entre os meninos, mas a gente sabe que a mulher também, o número aumenta entre as mulheres e muitas vezes mulheres casadas. Nessa semana também que a gente precisa repensar um pouco sobre o papel da mulher nessa questão da AIDS, que mensagem você deixaria? Que as mulheres, elas se protejam, né? Procurem conversar mais com seus parceiros em relação a essa doença ou a outras doenças também, e que procure, né, os centros de saúde, tirar dúvidas e fazer exames periódicos em relação a essa questão da AIDS, porque só se protegendo a gente pode ter uma vida mais saudável, com qualidade. E nesse dia 1º, que é um dia mundial em relação à AIDS, a prevenção, que a gente possa também falar com os nossos filhos, já que aumentou muito entre os jovens, e quebrar esse tabu, porque vida com qualidade do que a gente está falando. E agora, vereadora, a senhora à frente da comissão, nós estamos chegando, inclusive, no recesso parlamentar, até o próximo dia 15, depois a gente entra no recesso. Que balanço a senhora faz do trabalho da comissão neste ano e o que a senhora pode já, de certa forma, prever para nós, para o ano que vem, do trabalho da Comissão da Mulher? Este ano foi um aprendizado com muitas polêmicas, que foi posto, e a gente teve o psicólogo, teve o advogado, então a gente conseguiu concluir muita coisa que ainda estava em ofusco. Diz, mas não diz. Então, eles conseguiram esclarecer muitas coisas para a gente. E agora, para o próximo ano, pôr isso daí em prática, que vai ser o importante. Tá ótimo. Então, o Questão de Ordem fica por aqui. Na sequência, você fica com a programação da TV Câmara Campinas. Lembrando que o nosso programa também fica disponível no canal da TV Câmara Campinas no YouTube. Até um próximo Questão de Ordem.